Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria estarmos nesta manhã juntos para partilharmos e nos alimentarmos da palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Deixe aí, meu irmão, seu like, aperta o sininho, se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais com seus amigos, com as pessoas do seu grupo de oração, com seus familiares, para que mais pessoas possam degustar essa palavra que, como diz os Salmos, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Hoje, segunda-feira, 1º de novembro de 2021, se aproximando já o finalzinho do ano, e nós hoje estamos celebrando, estamos em festa, sabe por quê? Comemoramos hoje o Dia de Todos os Santos, isso mesmo, festa que foi inaugurada no século IV na Antioquia, para comemorar, para recordar os mártires que deram a sua vida pelo Evangelho. Essa festa, meu irmão, minha irmã, inicialmente foi instituída no primeiro domingo após Pentecostes, lembrando que quem nos santifica é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. No ano 835 DC, o Papa Gregório IV decide dedicar o dia 1º de novembro a todos aqueles que tiveram uma vida santa, mas não foram canonizados, não foram lembrados pela igreja. Meu irmão, nesta manhã maravilhosa, nós queremos então meditar a palavra para que também nós trilhemos o caminho da santidade, trilhemos o caminho que nos leva ao céu, porque ser santo nada mais é do que seguir os passos de Jesus. Vamos meditar a palavra de Deus hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Engraçado essa palavra de Deus. Senhor, nesta manhã eu quero meditar nesta palavra, onde Jesus entra na casa de uma autoridade religiosa daquela época. Jesus entrou no sábado em casa de um fariseu notável, está lá no versículo 1 do capítulo 14. E ali Jesus entra para fazer uma refeição, provavelmente um dia de festa, onde muitas pessoas tinham sido convidadas, e Jesus então, no meio daquelas pessoas, começa a observar o comportamento daquelas pessoas. E aí ele começa então a dar algumas lições. Se a gente pegar a partir do versículo 7, diz que Jesus ele começa a dar lições de humildade. Lições de humildade. Interessante, Jesus na casa de uma autoridade, de uma pessoa notável. E olha, quando nós convidamos geralmente as pessoas para nossas festas, para a nossa casa, são pessoas do nosso convívio social. E aquele homem, como era uma pessoa notável, também na casa dele provavelmente estariam ali outros notáveis daquela sociedade, outras pessoas que eram da alta classe social do povo judeu daquela época. Mas Jesus não se intimida, Jesus ele não se acanha, Jesus ele não tem duas caras, Jesus ele não veste outra roupa no meio social onde ele está. Pelo contrário, Jesus ele é autêntico. Jesus ele é autêntico. Ele começa a falar daquilo que o Pai lhe enviar a falar. Ele começa ali a falar do reino de Deus, a ensinar. Ele começa ali a
a conversar com aquelas pessoas como se ele estivesse no meio da multidão, na simplicidade, porque Jesus, ele tem essa característica de ser autêntico, Então ele começa a falar para aquelas pessoas que estavam ali sobre a humildade, e em certo momento, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 12, dizia igualmente a que o tinha convidado. Jesus se refere, ele se volta agora para a pessoa que o convidou e começa a falar para ele que quando convidares, não convide as pessoas importantes, não convide aquelas pessoas que te podem retribuir, porque a sua recompensa será dada naquele momento. Eu lembro daquela passagem que o próprio Cristo fala assim, olha, quando orares, entra no teu quarto e reza teu Pai em segredo, porque aquele que vem em segredo, ele vai te recompensar. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda, ou vice-versa. Ou seja, quando fizeres o bem, quando fizeres algo para agradar o próximo, o faça não pensando no retorno material, não pensando no retorno neste mundo. O faça pelo reino de Deus. Jesus então começa a dar essas lições e Jesus começa a falar independente do local, do ambiente onde ele está. Ele é mensageiro da paz, como diz a palavra de Deus, como são belos pés do mensageiro que anunciam a paz, que anunciam a salvação. Então, primeira coisa que nós podemos meditar nessa palavra, eu, Arley, preciso repetir. Primeira coisa, a autenticidade de Jesus. Em qualquer lugar que ele está, ele é o mesmo. Ele veio a anunciar o reino de Deus e ele não troca de roupa para poder pregar a palavra de Deus. Segunda coisa, Jesus vem trazer uma lição. Nos versículos anteriores ele falava para não escolher os primeiros lugares, da humildade, de saber se colocar no seu lugar. Aqui ele vem falar para quem convida, olha, não gasta um banquete, não faça festas para as pessoas à sua volta, porque elas vão te recompensar. Mas faça por aquele que não pode te recompensar, sabe por quê? Porque a recompensa vai vir de Deus. Vai vir de Deus. São duas lições. E meditando essa palavra e trazendo para a minha vida hoje, o Arley, a primeira coisa que eu me pergunto, Arley, você tem sido autêntico? Você tem sido você mesmo? Você tem sido a pessoa que foi chamada, escolhida por Deus para proclamar o Evangelho aonde quer que você esteja? Um grande perigo que eu, Arley, que nós hoje corremos é de termos multifaces, de termos pessoas diferentes de acordo com o ambiente onde estamos. Dentro da igreja eu sou o Arley santo, o Arley piedoso, o Arley que reza, o Arley que prega, o Arley que anuncia a palavra de Deus. Mas quando eu saio fora da igreja, em cada ambiente que eu estou, eu sou um Arley diferente. Talvez o Arley que está na roda da bebedeira, do boteco, batendo papo, jogando conversa fora, falando palavrão. Talvez um Arley que no serviço tem medo de falar que sou cristão, que sou da Renovação Carismática Católica. Talvez no meio familiar, talvez a gente na igreja é aquele pessoa piedosa, santinha, mas no meio familiar a gente faz da nossa casa um inferno, porque o nosso comportamento dentro de casa não é o mesmo de dentro da igreja, o nosso comportamento no serviço não é o mesmo de dentro da igreja, o nosso comportamento nos círculos sociais, nas rodas de conversa, não são os mesmos que temos dentro da igreja. E aí nós corremos o risco de ter uma religiosidade fechada nas paredes da igreja, uma religiosidade restritamente no momento em que eu estou diante do altar, diante das pessoas piedosas, e aí no restante eu sou uma pessoa secular. Na realidade, eu não estou querendo dizer que eu vou sair falando de Deus e com camisa de igreja para todos os lados e isso e aquilo. É óbvio que em cada lugar existe um comportamento adequado para aquela situação. Haja vista a roupa, não é? Nós não vamos à igreja com a roupa que utilizamos na praia. E não vamos para a praia com a roupa que utilizamos na igreja.
É óbvio isso. Mas o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu modo de agir, o meu modo de ser precisa transpirar a palavra de Deus. O meu perfume precisa transpirar a palavra de Deus. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu, Arlen, preciso ser testemunha do Evangelho, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar que eu esteja. O Senhor me chama a evangelizar. Evangelizar muitas vezes não com palavras, mas com atitudes. Evangelizar muitas vezes não com palavras, mas com a presença marcante daquela pessoa que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Me lembro de uma história que você já deve ter ouvido alguém contar, do irmão Leão e de São Francisco de Assis. Certa tarde, saíram para evangelizar. São Francisco fala: irmão Leão, vamos à praça evangelizar. E irmão Leão, então, todo empolgado, porque evangelizar é muito bom. Você concorda comigo? É gostoso falar de Deus. Irmão Leão, então, sai empolgado atrás de São Francisco, pensando assim: oba, hoje nós vamos evangelizar. E aí eles começam a andar pelas ruas da cidade, dar uma volta na praça, e São Francisco começa então a se dirigir novamente ao convento. O irmão Leão, sem compreender aquilo, ele fala assim: irmão Francisco, nós não íamos evangelizar? E São Francisco vira para o irmão Leão e fala assim: irmão, a nossa presença evangeliza, a nossa presença é uma presença evangelizadora. Que maravilha se nós entendermos isso. Aonde quer que a gente vá, a nossa presença tem que transpirar a palavra de Deus. Arlen, a primeira coisa que você precisa aprender com essa palavra, meditando, degustando essa palavra, é que você precisa ser autêntico em qualquer lugar que você esteja. Primeira coisa. A segunda coisa é que a palavra vem nos chamar a atenção. Não deis banquetes, quando fizer festas, quando fizer almoços, jantares, não convide as pessoas que te podem retribuir. Ora, é claro que a palavra não está falando que você vai deixar de fazer uma resenha, de convidar um parente, convidar um amigo para vir na sua casa almoçar. É claro que ele pode te retribuir, vai te chamar para um almoço, quem sabe, né? Mas o que a palavra está falando aqui é que quando você fizer algo pelo próximo, faça por amor a Deus. Quando você fizer algo pelo próximo, faça por amor ao próximo. Não faça pensando na retribuição. Não faça pensando naquilo que você pode ganhar, naquilo que a pessoa pode te retribuir. Mas faça com o pensamento de que nós somos cidadãos do céu. E que o nosso lugar é o céu. E cada boa ação, cada atitude positiva que temos nessa terra, meu irmão, cada uma das vezes em que nós ajudamos o próximo, cada uma das vezes que nós fazemos o bem para os filhos de Deus, nós estamos fazendo o bem a Deus. E fazendo o bem a Deus, nós estamos construindo castelos espirituais. Castelos na morada eterna. Cada vez que eu dou um banquete para o próximo. E dar banquete não significa aqui na palavra de Deus comida, propriamente dito. Dar banquete aqui, meu irmão, minha irmã, é fazer algo pelo outro. E olha, nós que somos da Renovação Carismática Católica, eu quero ousar falar, fazer algo pelo outro é transmitir a palavra de vida. É falar de Deus, é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho com as palavras, sim, mas anunciar o Evangelho com a atitude. Anunciar o Evangelho com a mão estendida. Anunciar o Evangelho com a caridade. Anunciar o Evangelho com um abraço. Anunciar o Evangelho com um sorriso. É dar ao próximo um pouquinho daquilo que Deus me deu. E quando eu faço isso, sem segundas intenções, sem desejar nada em próximo, em troca, sem esperar ser retribuído aqui nessa terra, Deus reserva para mim um galardão. Eu vou construindo moradas eternas. O Arlen, então é um toma lá da cá, eu não vou querer nada em troca aqui nessa terra porque eu vou receber de Deus. Não, meu irmão, não é um toma lá da cá. Não é que você vai fazer e Deus vai te retribuir porque você o fez e ele tem que restituir, retribuir. Não. Mas é que quando você faz com o coração aberto, despojado, despretensioso, Deus
Ele recebe, Ele acolhe as nossas orações, as nossas atitudes. E aí nós juntamos tesouros no céu. O próprio Cristo recomenda, né? Não junteis tesouros na terra, onde a traça pode corroer ou o ladrão pode roubar, mas junteis tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí está o teu coração. Eu convido então você a rezar comigo, pedindo ao Senhor que venha nos dar essa autenticidade. Senhor, nós queremos que o Senhor possa nos dar a autenticidade de verdadeiros filhos de Deus. Que nós possamos tirar, Senhor, toda a roupagem que o mundo vem nos recobrindo. Que nós podemos tirar todas as máscaras, Senhor, máscaras sociais. Senhor, quantas vezes nós temos medo de falar de Ti no lugar aonde estamos, Senhor. Quantas vezes nós temos medo de proclamar o Teu Evangelho no nosso meio profissional, no nosso meio social. Quantas vezes, Senhor, nós até participamos, como diz a palavra, da roda dos escarnecedores, com medo de sermos rejeitados socialmente. E nesta manhã, Senhor, nós queremos Te pedir, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e dai-nos autenticidade, Senhor. Autenticidade. Que eu possa ser o Arley, aonde quer que o Arley esteja. Que eu possa ser o Arley da igreja, o Arley da minha casa, o Arley do meu serviço, o Arley do meu meio social, mas acima de tudo, que eu não perca essa autenticidade que o Senhor me dá. Essa característica, Senhor, de falar de Ti, de proclamar o Teu Evangelho. Por isso que a Tua palavra vem me libertar agora das máscaras sociais que eu mesmo muitas vezes tenho colocado. Tira de mim toda a insegurança, todo medo, Senhor, medo de falar de Ti, Senhor. Quantas pessoas no meu meio social, quantas pessoas no meu serviço que talvez estão padecendo porque eu não tive coragem de fazer um convite. Não é muita coisa, um convite para participar de um grupo de oração, para ir à missa. Talvez eu não tenha coragem de falar para a pessoa, Deus te ama, essa situação que você está vivendo vai passar. E de repente, meu irmão, minha irmã, a pessoa não recebe a graça, porque eu não tive a coragem de ser autêntico. Senhor, dá-me essa autenticidade. E tira de mim também, Senhor, todo o desejo de glória humana, toda a vaidade, Senhor, tudo aquilo que de uma forma ou de outra possa fazer com que eu tenha atitudes para ser retribuído, Senhor, aqui na terra. Sabendo que o meu galardão vem de Deus. Se eu faço por amor ao Evangelho. Se eu faço por amor a Jesus Cristo. Se eu faço por amor à palavra de Deus e pela alegria de ver filhos e filhas de Deus sendo resgatadas das garras do inimigo. Por isso, dai-nos essa certeza, Senhor, de que tudo o que façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos agora contemplar essa palavra. Que essa palavra possa vir cair no nosso coração. Eu fico imaginando Jesus ali na casa daquela autoridade do povo de Israel, do povo judeu. E diante daqueles homens, eu imagino a cara daqueles homens quando Jesus começa a falar dessas coisas de simplicidade, de humildade, de dar sem desejar nada em troca. Eu fico imaginando, meu irmão, hoje, dia de todos os santos. Quantos santos, quantos homens e mulheres de Deus que também deram a sua vida àqueles que não podiam retribuir. Haja vista São Francisco de Assis, ele mesmo diz, né, naquela oração, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Oh, que sabedoria! É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como diz a palavra de Deus hoje no versículo 14, serás feliz porque ele não tem com quem te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Meu irmão, quando nós damos de bom coração, a nossa recompensa vem de Deus. Lembrando também de Madre Teresa de Calcutá, que deu a sua vida pelos pobres da Índia, pessoas que não podiam retribuí-la, mas ela com certeza recebeu a sua recompensa na vida eterna. Deus tem uma recompensa para cada um de nós. E é isso que a palavra de Deus vem regurgitando no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Que alegria, meu irmão, estarmos mais uma vez meditando essa palavra. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado.